Com a 8ª escolha da primeira rodada, os Falcons fizeram de longe a escolha mais surpreendente desse draft e conseguiram deixar os analistas confusos, os torcedores confusos e até mesmo os jogadores do próprio time confusos. Ao contrário do que todos poderiam imaginar, o time de Atlanta usou a 8ª escolha geral para selecionar o quarterback Michael Penix Jr. de Washington, e imediatamente o público começou a questionar e a apontar a falta de sentido da decisão. Mas afinal, por que essa escolha foi tão surpreendente? Para responder essa pergunta, vamos analisar os principais motivos para tanto choque. Chegando no draft, a maior necessidade do time de Atlanta era reforçar a sua defesa, principalmente com jogadores da secundária e linha defensiva. Devido a isso, os principais analistas estavam projetando que a equipe escolheria jogadores como Dallas Turner ou Jared Verse. Outra opção que também estava sendo muito mencionada nas últimas semanas era a possibilidade de trocar de posição e descer no draft. Apesar de não ser tão popular, esse movimento também fazia sentido, pois o principal objetivo da equipe era melhorar o elenco o máximo possível para vencer agora, principalmente se levarmos em conta que eles acabaram de fechar um contrato gigantesco com Kirk Cousins para a vaga de quarterback titular. Depois de muita apreensão, o dia tão esperado finalmente chegou. Com nenhum jogador defensivo selecionado nas primeiras 7 escolhas, os Falcons decidiram não trocar de posição, e agora tinham a chance de selecionar o melhor defensor disponível. Isso é claro se eles realmente optassem por esse caminho. Porém, quando o relógio começou a passar para o time de Atlanta, o jornalista interno da NFL, Ian Rapoport, trouxe uma informação que pegou a todos de surpresa. Segundo suas fontes, os Falcons teriam um interesse sério pelo Michael Penix Jr. e estariam considerando selecioná-lo. Nesse momento, a informação ainda parecia se tratar de apenas um rumor, e todos estavam preparados para ouvir o nome de algum defensor, ou até mesmo do Rome Odunze, que ainda estava disponível. Porém, quando chegou a hora de anunciar a escolha dos Falcons, o que era inacreditável para muita gente aconteceu. The Atlanta Falcons select Michael Penix Jr. Well, there it is. O Atlanta Falcons oficialmente selecionou o quarterback de Washington Michael Penix Jr. com a 8ª escolha geral do draft de 2024. A reação imediata ao redor da liga foi de muita confusão e dúvida, e as redes sociais foram automaticamente tomadas pela notícia da escolha. O grande motivo para todos terem ficado tão chocados não está relacionado com a habilidade do Penix, pois ele não é um jogador ruim. Apesar de algumas preocupações, principalmente devido ao seu histórico de lesões, o quarterback de Washington tem um grande potencial e um dos melhores braços dessa classe. E mesmo que ele não tivesse sido escolhido nessa altura, já era esperado que ele fosse selecionado na primeira rodada, pois de acordo com fontes internas, muitos times viam o jogador como um dos principais quarterbacks dessa classe. O principal e gigantesco problema dessa escolha é o fato de que há menos de 2 meses atrás, o Atlanta Falcons assinou um contrato milionário com o ex-quarterback dos Vikings Kirk Cousins por múltiplas temporadas. O veterano, obviamente, não pulou de alegria com a escolha, e para a situação ficar ainda pior, ele só foi notificado que o seu time escolheria um quarterback na primeira rodada quando os Falcons já estavam no relógio. De acordo com fontes próximas do jogador, ele ficou desapontado e tão chocado quanto o restante da liga, o que é extremamente compreensível. Mas o que não dá para entender foi essa decisão dos Falcons. De acordo com relatórios, a escolha do Penix trata-se de uma busca por sucessão na vaga de quarterback, e esse motivo deixa a decisão ainda mais difícil de entender. O Michael Penix Jr. não é nem de longe o jogador mais novo dessa classe, e utilizar uma escolha dentro do top 10 para selecionar um quarterback que irá fazer 24 anos nessa temporada, para que ele seja o sucessor do seu titular daqui a 2 ou 3 anos pelo menos, é no mínimo uma decisão questionável. E toda a situação fica ainda mais estranha quando olhamos para o contrato do Kirk Cousins. O acordo tem a duração de 4 anos e um valor total de 180 milhões de dólares, dos quais 100 milhões são garantidos. Esses valores por si só já são um bom motivo para não investir uma escolha tão alta em um reserva, mas os números do contrato não param por aí. O Cousins terá um impacto de 25 milhões de dólares no teto salarial da equipe nesse ano, de 40 milhões em 2025 e de 57,5 milhões em 2026 e 27. E mesmo que ele seja cortado ou trocado futuramente, os Falcons ainda terão que lidar com 12,5 milhões em dinheiro morto em 2027 e mais de 25 milhões caso isso ocorra antes da temporada de 2026.
Fora a idade dos jogadores e os possíveis problemas financeiros, essa escolha também poderá impactar a relação entre o Cousins e a equipe. Além de ter sido pego totalmente de surpresa, o veterano estava contando com o time para selecionar algum jogador que reforçaria o elenco, pois um dos principais motivos para ele ter escolhido ir para os Falcons é que ele acreditava que o time tinha como foco presente e que poderia ganhar agora, mas no final a escolha mais valiosa não terá nenhum impacto imediato na equipe. Após o anúncio, a escolha rendeu muitas reações inusitadas, e uma das cenas que mais chamou a atenção foi o General Manager dos Falcons, Terry Fontenot, que foi o responsável pela escolha, aparentemente explicando sua decisão para o dono do time, Arthur Blank. Outro ponto preocupante é o clima que poderá ser criado entre o Kirk Cousins e a diretoria, pois antes mesmo dele sequer pisar em campo ou lançar um passe pela equipe, o seu novo time já escolheu um jogador para substituí-lo no futuro. Ao ser perguntado sobre a reação do veterano ao receber a notícia da escolha do Penix, o head coach Raheem Morris decidiu não expor essa informação e apenas disse que prefere deixá-la privada. Esse draft também está repleto de outras histórias interessantes, e muitos times como Bills e Chargers contavam com suas escolhas para suprir necessidades e estavam causando uma grande preocupação sobre o elenco. E para descobrir quais eram essas necessidades e outros problemas que colocaram Josh Allen e o Justin Herbert em apuros, confira esse vídeo que está aparecendo na tela.